Unidade, o coração do Clube Desbravadores. Quero que vocês pensem agora na unidade de vocês. Essa unidade tá boa? Fica no vídeo de hoje que com certeza você vai melhorar ainda mais essa unidade. Mas primeiramente temos que entender o que é uma unidade. Unidade é basicamente o coração do clube. Por quê? É nela que você vai fazer praticamente todas as atividades práticas do clube e é ali que você vai ter o maior contato, tanto com o seu conselheiro ou você conselheiro com o seu desbravador. É na unidade que você vai aprender sobre os ideais, que você vai aprender sobre acampamento, que você vai aprender sobre convivência, que você vai aprender sobre relacionamento. Você vai aprender muitas coisas na unidade que você vai pôr em prática na sua vida, tanto fora do clube quanto dentro. As unidades, elas são divididas por gênero, ou seja, homens e mulheres. O ideal do Clube Desbravadores seriam ter 12 unidades. Como assim? 6 femininas e 6 masculinas, dividida por faixa etária, ou seja, unidade de 10 anos, feminina e masculina, unidade de 11 anos, feminina e masculina, até chegar aos 15 anos, que seriam as unidades mais velhas. Porém, eu sei que essa é a realidade de 1% dos clubes ter tanto desbravador assim para preencher tantas unidades. Afinal, cada unidade tem que ter no mínimo 4 e no máximo 8 desbravadores. Então, se a gente tá falando de 12 unidades, a gente tá falando de muitos desbravadores. É isso, mano. Então, se o seu clube não tem essa quantidade de desbravador para essa quantidade de unidade, o que é recomendado, ok? Ter 3 unidades femininas e 3 unidades masculinas, divididas na seguinte idade. A primeira unidade masculina e feminina, 10 e 11. A segunda unidade feminina e masculina, 12 e 13. E a terceira unidade masculina e feminina, 14 e 15. Essa é a forma, é a mais fácil e a mais correta. Porém, você vai ter alguns problemas, porque a faixa etária a idade de 12 e 13 já começa a dar uma discrepância muito grande nos pensamentos, assim como a de 14 e 15 e assim por diante. Então, resumindo para vocês, toda unidade tem que ter de 4 a 8 desbravadores e temos aí envolvido também o conselheiro e, se necessário e muito recomendável, um conselheiro associado. Eu vou fazer um vídeo só sobre conselheiro, então não vou focar tanto no conselheiro, eu vou focar mais na unidade hoje, beleza? Para ter a melhor unidade, nós temos que ter algumas coisinhas, como por exemplo, a unidade precisa ter um nome e esse nome tem que estar de acordo com o nome do clube. Como assim? Se o clube se chama Falcão Dourado, a unidade tem que ser nome de pássaro ou talvez nome de coisas da natureza, como por exemplo, unidade Andorinha, unidade Periquito, unidade, entendeu? Mas, geralmente o nome da unidade você não tem que se preocupar. Afinal, o nome da unidade é decidido pela administração do seu clube. Seu diretor, sua igreja, é o que decide o nome das unidades, beleza? Uma coisa bem importante, não mude o nome e nem a faixa etária das unidades. Se você escolheu 10 anos para ser a unidade Andorinha, vai ser Andorinha para sempre, ok? 10 anos, Andorinha para sempre. Não mude, porque senão você perde a tradição, que é uma coisa que a gente vai falar já já. Falando em tradição, a gente tem que ter o bandeirinho da unidade. Se você não tem, faça. A unidade tem que fazer e tem que usar o bandeirinho constantemente. Assim eles criam amor pela unidade. Você é conselheiro, você tem que desenvolver esse amor pela sua unidade. O desbravador ele vai almejar chegar na sua unidade ou até mesmo chegar nas próximas unidades conforme ele vai ficando mais velho. É o que vai prender mais ainda o desbravador no clube, beleza? Uma coisa que é bem negligenciada no clube é o grito de guerra, mas com certeza toda unidade tem que ter grito de guerra, galera. Deixa aqui nos comentários se a sua tem, beleza? Mas se a sua não tem, desenvolva agora, já faça agora. O seu desbravador vai ficar muito mais motivado de ver sua unidade gritando, sua unidade falando o nome da unidade ali. É uma coisa que dá aquela animada, faz todo mundo ficar feliz ali com a unidade. Uhul! Unidade Andorinha, yes! Então, não perca tempo, já faz esse grito de guerra agora, já desenvolve junto com o seu desbravador para ele se sentir parte disso e ele falar no futuro, assim, lá pro meio do ano, ele falar, foi eu que fiz esse grito de guerra. Faça isso que vai motivar bastante o seu desbravador. As tradições, assim como eu falei, as tradições é bem importante. O que é tradições, Daniel? Uma especialidade da unidade. Então, a unidade de Pedras Redondas. A unidade de Pedras Redondas, ela precisa fazer a especialidade de arqueologia, porque vai estudar sobre pedras. A unidade Águas Vivas vai estudar sobre calendários e poríferos. Coisas desse tipo, por exemplo. Alguma especialidade que tem a ver com a unidade. Para que assim o desbravador ele sinta que realmente que aquela unidade tem tradição e tem importância dentro do clube de desbravadores. Nós temos mais coisas envolvidas em tradições, como por exemplo, uma vez eu inventei no clube do capitão usar a abraçadeira de capitão. Eu comprei a abraçadeira de capitão. Acho que tá até no armário a minha, porque eu usava uma e o capitão usava outra. Então ficava eu como conselheiro, o Czinho no braço, e o capitão ficava também. Então é bem interessante a gente desenvolver essas coisas com o desbravador para ele se sentir motivado a melhorar no clube. Faça com que sua unidade crie tradições. E sempre que puder, arquive em algum lugar. Como assim, Daniel? Vamos supor que ano que vem você não seja o conselheiro dessa unidade. A gente não pode perder as tradições. Tradições é uma coisa que perdura, ok? Então pega, anota tudo e coloca numa pasta. Já fala com seu diretor, fala, diretor, dá uma pasta aí, cara, não quero tirar do meu
meu bolso. Ou seja bonzinho com seu diretor que ele é pobre, tá? Faça isso, já desenvolve uma pasta e guarda tudo para que ano que vem o novo conselheiro que entrar já sabe, já tem um norte e pense assim, se todo conselheiro se ajudar, ano que vem todas as unidades vão ter tradições. É a lição de casa de vocês, hein, conselheiros? E a última coisa e mais importante são os desbravadores. Então cada desbravador tem a sua função. Tem as funções principais que não podem faltar na unidade e tem as funções extras para aqueles clubes que são maiores. Então vamos falar algumas, tá? Começando pelas funções principais, a gente tem o capitão da unidade. Abaixo do conselheiro, ele é o manda-chuva da unidade. Esse tem que ser responsável, esse tem que ser o líder do grupo. Se você vê aquele desbravador que já tem aquele espírito de liderança, esse talvez seja o que você tem que treinar. Lembrando que tem alguns requisitos. Por exemplo, o capitão não pode chegar atrasado, o capitão não pode não pegar classe no final do ano, o capitão não pode desmotivar a unidade, o capitão não pode ficar para trás em todas as atividades. Então, o capitão tem que ser muito bem escolhido, pois é a principal função da unidade. Depois do capitão, nós temos a segunda função, que é a de secretário. Sim, galera, não existe só secretário de clube, existe também o secretário de unidade. O que o secretário de unidade faz? Por incrível que pareça, cada unidade tem que ter sua pasta de documentos. Toda unidade tem que ter uma pasta com documentos da unidade, relatório das visitas feitas aos pais. Então, o conselheiro tem que colocar ali dentro o relatório de visita que ele fez para os pais. Relatório das atividades realizadas pela unidade, como festas, acampamentos, visitas e caminhadas. Relatório de cada reunião do clube durante o ano, inclusive de acampamentos e eventos do campo, como Camporis e Olimpíadas. Relatório dos livros do clube do livro lidos pelo desbravador. Cópia de todo o certificado de classe, especialidades e cursos. Cópia das fichas do cantinho da unidade. Documentos de identificação dos desbravadores. Então o secretário ele tem que cuidar de tudo isso. Isso está no manual, tá bom? Eu não estou tirando da minha cabecinha, da minha cacholita, mas estou tirando do manual. Todo secretário de unidade é responsável por tudo isso. Lembrando, com respaldo também da secretaria do clube. O próximo é o capelão, e eu diria que também é um dos mais importantes. Afinal, ele é responsável pela espiritualidade. Sabe aquele desbravador que você fala assim, esse é o mini pastor da unidade? Esse é o capelão. Ele cuida da espiritualidade. Ele que vai orar pelos desbravadores, ele que vai trazer a meditação para a sua unidade. Sim, conselheiro, na sua unidade tem que ter meditação. O capelão é aquele cara que vai se preocupar com as famílias, que vai perguntar, e aí, como que tá a sua família? Sua mãe melhorou daquela doença? O capelão é aquele cara que vai motivar todo mundo no estudo da palavra de Deus. Então assim, se você vê que alguém tem vocação para essa área, é interessante você motivar essa criança para seguir esse caminho. Afinal, quem sabe você tá moldando um novo pastor na sua igreja. Para finalizar, os principais, nós temos o tesoureiro. O tesoureiro ele é responsável para cuidar do dinheiro da unidade, porém em pequenas quantidades. Grandes quantidades, como por exemplo, valor de Campuri, coisas desse tipo, ele pode até receber, mas no mesmo dia passar para o tesoureiro do clube para que ele possa administrar da melhor forma possível. Ele é responsável por receber pequenos valores e repassar para o tesoureiro do clube. E também ajudar o tesoureiro a registrar isso lá na pasta da unidade. Lembra que eu falei para vocês que tinha a pasta da unidade? Então, o tesoureiro ele vai ter que registrar todas essas entradas e todas as saídas. Afinal, essa é a missão dele dentro da unidade. Nós temos mais algumas funções que eu vou dar uma passada bem breve. Algumas funções que a gente tem é almoxarifado, a pessoa que vai cuidar de toda a estrutura da unidade. Barraca da unidade, bandeirinha da unidade, brinquedos ou qualquer coisa, qualquer objeto que pertence à unidade é o almoxarifado que cuida. Outra coisa também é o coordenador de recreação. Coisas que a unidade vai fazer, ele auxilia o conselheiro a pensar em atividades legais para motivar a unidade e fazer coisas interessantes dentro do clube. Galera, o cantinho da unidade não pode ser chato. Então, se você, conselheiro, está deixando chato, por favor, corre atrás de deixar sua unidade cada dia mais animada para que assim o desbravador sinta a vontade de voltar para o clube. E por último, mas não menos importante, tem o padioleiro. Esse nome estranho, mas que ele cuida da caixa de primeiros socorros. Então você tem que colocar aquele desbravador que já é um mini enfermeiro para dar aquela cuidada, para colocar um band-aid. Ensina o seu desbravador a fazer essas funções, passa a especialidade de primeiros socorros para essa pessoa e ela vai ficar responsável de cuidar da unidade caso a unidade se machuque. Bom, galera, eu falei o resumo da unidade, então espero que vocês tenham gostado. A unidade, como eu falei, é o coração do clube, então, por favor, conselheiro, preste atenção na sua unidade, dê o seu melhor nessa unidade. Desbravador, é sua responsabilidade fazer a melhor unidade que você tem na sua vida. Lembre-se, você vai lembrar pra sempre dos seus desbravadores. Faz muito tempo que eu não sou desbravador e eu lembro de todos os meus companheiros de unidade. Muito obrigado pela presença até aqui, galera. Espero vocês aqui na próxima. E venham viver essa vida DBV.